Todos devem ter percebido, a partir dos seus próprios familiares, onde tem crianças, que, evidentemente, vocês podem ter ideia, podem imaginar, talvez a gente não saiba dimensionar certinho, nem tecnicamente, mas a gente percebeu que, por exemplo, essa pandemia trouxe uma consequência para todos nós. De alguma maneira, todos fomos impactados. Agora, uma coisa é a gente como adultos, com um nível intelectual, vamos dizer, de sabedoria já maior do que uma criança, do que um adolescente, e tendo acompanhado todo o noticiário, a parte científica disso tudo, enfim, é uma coisa você enfrentar uma pandemia tendo conhecimento do que está acontecendo. Assim mesmo fomos adultos que somos impactados. Vocês têm ideia do que essa pandemia provocou, por exemplo, nas crianças e adolescentes? De repente, por exemplo, elas tiveram que usar uma máscara e se sujeitar também aos mesmos cuidados do adulto e tudo sem entender o que é que estava acontecendo. Por que botar? Olha, a partir daí você pode imaginar na cabecinha de uma criança o que pode ter acontecido. De pequenas consequências às mais graves, até quadros depressivos, e muitas ficaram, do ponto de vista psiquiátrico, adoentadas. Temos casos aos montes a essa altura. E é preciso reverter isso. Me interessou muito um projeto da deputada estadual Patrícia Bezerra, que vai nessa linha de dar o suporte emocional para as crianças e adolescentes, e o que é muito importante dizer, na rede pública de ensino do estado de São Paulo. Não que os demais não mereçam ter na rede particular, mas convenhamos que pressupõe-se que aí essas pessoas talvez tenham um acesso mais facilitado, até um psiquiatra. Há tabus que nós precisamos vencer agora, de muita gente que acha que psiquiatra é médico de louco. Eu não vou mandar meu filho num psiquiatra. Qual é o problema? A medicina está aí para cuidar. E ele pode ser tratado. Crianças que passaram a desenvolver síndromes, reações, porque eles nem, pior do que a gente, eles sequer sabiam do que se tratava. E foram sujeitados a essas situações todas. Vocês têm ideia do que isso significa na cabeça da criança? Se você que está me ouvindo, assistindo ou acompanhando pela internet, sofreu um impacto, mudou alguma coisa na gente, ou não? Alguma coisa mudou. Quantas perdas que a gente não conseguiu assimilar, quantas situações que a gente teve que passar, porém conscientes. A criança não. Então, esse projeto aqui está de parabéns e me chamou a atenção e eu quis mesmo fazer a entrevista com ela, exatamente porque nós vamos ter que cuidar do agora e no pós-pandemia da cabecinha dessas crianças. Então, de pronto, ao saudá-la aqui, deputada, eu já homenageio aí e parabenizo pela sua preocupação, porque esse projeto é da maior importância para toda a nossa região, para o estado de São Paulo inteirinho. Parabéns, deputada Patrícia Bezerra. Eu não a conheço pessoalmente, mas me sensibilizou esse seu projeto. Bom dia. Bom dia, Daes. Bom dia também a todos os ouvintes. Obrigada pela tua congratulação e pela tua sensibilização diante do projeto. É mesmo um momento muito delicado e o projeto é meio cabotino você falar, né, a respeito de alguma coisa que você escreveu, mas eu tenho muito carinho por ele e muito orgulho de ter sido a proponente de um projeto como esse no momento que a gente está vivendo, Décio. Ele nasceu na sua cabeça pelo fato de, eu imagino, ou não, talvez não seja, mas enfim, não a conheço, assim, não conheço a sua família e tudo, mas por ser mãe ou por ser deputada e, portanto, pensar em todos de um modo geral? Na verdade, eu também sou mãe, sou psicóloga por formação e trabalho com muita ênfase na questão da saúde mental. E eu mesmo já falava antes a respeito da questão da conscientização a respeito da depressão
entre adolescentes e crianças. Não sei se você sabe, mas a gente tem um ranking do qual a gente não deve se orgulhar. O Brasil é o segundo país no mundo em suicídio de crianças e adolescentes. A gente só perde para a Nova Zelândia. Eu sou mãe de uma menina que já teve ideação suicida, já cometeu automutilações. Então, eu sei a dor de uma adolescente que passa por essas dores, por essas angústias, e que, às vezes, o sofrimento não é validado, né? Muita gente acha que fala que é frescura, que a depressão é falta de um propósito na vida, que a depressão é falta de um trabalho para fazer, enfim, não dá à depressão o aspecto devido da gravidade que ela possui, Daécio. E a depressão é uma doença muito perigosa, e a gente tem que olhar para ela com muito cuidado, e o projeto se propõe a isso nesse momento. Quais caminhos esse projeto já percorreu? Onde ele está agora, deputada? Ele, na verdade, ele já foi aprovado e já é lei. Porque eu tenho 2 momentos aqui da introdução aqui que consegui, e são estranhos mesmo, são 2 momentos absolutamente distintos aqui, em que num deles se diz aqui que foi sancionado pelo Executivo Estadual, Isso. pelo governador, e depois está tramitando na Assembleia. Acho que... São projetos diferentes. Não, é porque tem algumas matérias que dizem respeito à saúde mental, que nós também apresentamos, que ainda estão tramitando. Tá. Mas esse, em particular, já foi sancionado pelo governador. O governador teve uma grande sensibilidade, e a gente... Eu estou deputada, Daécio, desde março apenas, né? E em tempo recorde, a gente já tem uma lei dessa monta, porque ele é muito relevante, aprovada na Assembleia Legislativa. Poxa, em pouco tempo, né? Porque é difícil. Pouquíssimo tempo. Pouco tempo. Certamente porque isso aqui sensibilizou muito a todos, inclusive ao governador. Nesse caso, com certeza. Na prática, como é que ele vai ser percebido nas comunidades paulistas, nas cidades? Bom, a regulamentação do projeto cabe ao Executivo, mas a percepção vai ser muito clara, Daécio, porque o que aconteceu? A gente teve um momento que você falou, inclusive, muito bem, de uma maneira muito, muito perceptível, né? As crianças não tiveram a mesma clareza e o mesmo entendimento que nós adultos tivemos dessa crise sanitária, né? Do dia para a noite, elas perderam todos os vínculos que eram significativos para ela. O primeiro foi a escola, né? A escola, o professor, os colegas, a interação que eles tinham nas comunidades, nas favelas, de jogar bola, de um na casa do outro, porque o vínculo nas comunidades é 10 vezes mais forte, mais interativo do que nas nossas classes sociais, né? As comunidades, elas interagem o tempo todinho. Um vai na casa do outro, uma mãe precisa ir no mercado, o filho vai para a casa do vizinho. Eles não têm essa frescura que a gente tem, né? Então, tem uma interação muito grande que do dia para a noite parou, não foi mais permitida, e, como você bem disse, acordaram com uma máscara na cara. Então, isso gerou a falta de convivência com os avós, né? Muitos deles perderam os avós, de fato, para a morte, né? Perderam irmãos, perderam pai, perderam mãe. Então, foram muitos lutos acumulados, Aécio. E aí, com o advento do projeto, a gente pretende que a escola, né, e sugere que os educadores também sejam treinados para perceber qualquer sinal de alteração de comportamento dessa criança, desse educando, para que, ao perceber essa criança que antes era super expansiva, deixou de ser, frequentava o intervalo, interagia com todo mundo, aí agora está sempre dentro da sala de aula, não desce mais no intervalo e fica só no joguinho da internet, né? Passou a ter uma agressividade que não tinha antes. Observar esse comportamento e encaminhar para o serviço referenciado do Estado, para que ela seja também
passe pelo psicólogo, como você também falou, a gente tem que vencer essa barreira de preconceito, nós somos no século XXI, não há razão nenhuma para a gente ter esse preconceito. Todo mundo tem um especialista. Quando você tem um problema cardíaco, você vai no cardiologista. Quando você tem um problema pulmonar, você vai no pneumologista. Quando você tem um problema, enfim, você vai nos especialistas. O especialista das emoções é o psicólogo, né? E quem pode medicar alguém que está com uma depressão maior, que a gente chama, é o psiquiatra. Porque nós, terapeutas, a gente não pode medicar, nós não temos a formação médica. Então, você precisa do psiquiatra, que também vai fazer um papel terapêutico, mas ele vai indicar uma medicação. Por que que acontece com quem está deprimido, Daécio? A pessoa deprimida, ela não produz um hormônio que é produzido no nosso intestino grosso, que se chama serotonina, dopamina e endorfina. Esses hormônios são precursores da nossa alegria, do nosso bom humor. Tanto que quem corre, né, as pessoas que são corredoras, elas buscam a endorfina na corrida. Quando a gente não produz esses hormônios, você pode fazer o que for, você pode fazer uma oração, uma reza, você pode ir para Aparecida do Norte, não tem o que produza a endorfina, ou a serotonina, ou a dopamina. Você precisa repor isso de forma química. E aí o remédio é que faz esse papel, é que cumpre esse papel. Poxa, Patrícia, mas eu vou tomar medicamento para o resto da vida? Não será para o resto da vida. Mas meu filho vai usar medicamento? Não será para o resto da vida. É temporário. Então, mas isso é extremamente necessário, Daécio. A gente tem que transpor essa barreira. Então, esse educador vai indicar essa criança para esse serviço, para a rede referenciada de atendimento psicossocial, e ele vai ser ali tratado e acompanhado de forma séria. Existem depressões maiores, Daécio, que o pai e a mãe, que é um outro ponto do programa, né, precisam ser envolvidos e precisam fazer uma vigilância de 24 horas dentro de casa. Uhum. Tirar objeto cortante. De tão grave que pode ser o caso. Né? Não entendi, Décio. É de tão grave que pode chegar muitos casos aí. Exatamente. Tem momentos que você tem que fechar a janela, vedar a janela, tirar a porta do quarto para a pessoa não ficar isolada de jeito nenhum, porque senão existe sim a possibilidade de ideação suicida e do suicídio de fato. Minha gente, e tirar de uma vez por todas da cabeça esses conceitos ultrapassados aí, homens que não fazem exame de próstata porque eu sou machão. Gente, cabe mais isso, né? Psiquiatra é lugar de louco. Para. Sim, poxa. Vocês já entenderam aí? Quer dizer, há uma parte dos que cuidam do nosso emocional e a parte dos terapeutas, como os psicólogos, os terapeutas assim. E quando é um caso mais grave ainda, que requer medicações, então esses profissionais não podem prescrever. Tem que ser um psiquiatra que vai fazer a parte dele aí também. Mas não significa que você está, sabe, dentro desse quadro idiota de pensar que isso é coisa de louco. Não é assim. Então, tem que passar por essa situação de reverter também essa ignorância da cabeça das pessoas. Exatamente. Começar a entender que as descobertas da medicina também são coisa de Deus, que provém o homem da inteligência para que a gente seja curado. Meu Deus do céu, mas exatamente isso é verdade. Né? Então, olha, muito interessante, porque os quadros aqui, eles chegam a situações bem mais drásticas, inclusive. Tem gente aí, famílias aí, que não sabem o que fazer nem por onde começar, porque percebem que foi instalado um problema muito mais sério do que simplesmente um pequeno distúrbio ali da pandemia na cabeça da criança, que ele pode reverter depois. A senhora lembrou bem, assim como nós que somos adultos, nós ficamos reclamando, nossa, quanto tempo eu não abraço os meus amigos. Isso porque a gente sabia o que estava acontecendo. Sim. E a criança que não foi mais brincar com outra criança, que não foi mais na escola, que não foi jogar bola, não foi mais nada, cortou tudo sem que ele soubesse. E se ele perguntasse o que está acontecendo, você vai dizer, porque está tendo uma pandemia. Ele não consegue dimensionar o que ia ser isso. Como é que você vai cuidar disso? Como é que você vai absorver isso tudo se você nem sabe o que é? Essas crianças sofreram muito. É fato.
Tem que cuidar delas e agora. ainda estão sofrendo, Daércio. Porque, segundo os especialistas, na questão de saúde mental e psiquiatria, o que a gente está vivendo desde o ano passado vai ter um impacto de, no mínimo, 10 anos. Se não for mais. Vai perdurar ainda, no mínimo, 10 anos. Então, nós vamos ter uma atenção na questão da saúde mental de, no mínimo, 10 anos. Então, por isso que a gente está tratando a questão da saúde mental como uma endemia. A gente está falando tanto de pandemia, né? Mas a gente está tratando como uma questão endêmica, porque tem uma pesquisa da USP que ainda não foi divulgada, que já existe um indicativo de 38% de aumento nas queixas de saúde mental de crianças e adolescentes no que diz respeito à depressão, crises de ansiedade e transtorno bipolar. Que é um então, tudo isso nesse momento que a gente está vivendo, Daércio. Não é o passivo que a gente tinha antes. É desse momento que a gente está vivendo. E nós já éramos, falando em passivo, Daércio, nós já éramos, em 2019, uma população no Brasil de 22 milhões de deprimidos no país. Entre os mais leves e mais graves. Exatamente. É a minha 10%. cidade, a capital de São Paulo, mais um pedaço da região metropolitana, olha, da grande São Paulo. Olha isso, Daércio. 10% isso porque da população. passaram no psiquiatra, foram diagnosticados como deprimidos. Agora, você imagina se eu for levar em consideração as pessoas que estão deprimidas e não sabem. Meu Deus, é 10% da população do país. Exatamente. Exatamente. Nós estamos conversando com a deputada estadual Patrícia Bezerra, autora do projeto que agora já é lei e pelo qual o governo do estado vai treinar professores e tudo da rede pública tal, para dar não um diagnóstico, evidentemente, mas ter uma percepção do que seria um caso para ser encaminhado para terapias e tudo mais. Depois a própria rede que o estado tem cuidaria de dar sequência. Daí vem a minha pergunta agora, deputada. A rede estadual que cuida dessas doenças, digamos, emocionais, ela tem estrutura para atender essa demanda toda, se ela é tão alta assim? Ela tem estrutura, né? Ela é boa, mas é claro que ela vai ter que se adaptar a esse novo momento. Então, que vai ter que fazer? Vai ter que inserir um novo protocolo. Nós temos profissionais, só que a gente vai ter que fazer um novo tipo de atendimento. O que é o melhor atendimento nesses casos, Daércio? E que não vai incidir na contratação de outros profissionais. Rodas de conversa, por exemplo. Atendimentos terapêuticos em grupo. Né? Porque eu não preciso fazer atendimento individual. Se o problema é basicamente mesmo. A gente sempre pensa no critério da rede privada, né? No critério no atendimento público. Não precisa ser esse modelo. Todo o atendimento de uma questão que é endêmica ou de luto, porque a gente está enlutado. Você está enlutado, Daércio, eu estou enlutada, eu estou fazendo uso de medicação, não sei você, mas eu estou. Uhum. Eu sou acompanhada por psiquiatra, eu sou acompanhada por psicóloga, porque esse período também mexeu comigo, além do que eu já tinha um acompanhamento psicológico antes. Então, assim, todo o período que envolve luto, e as crianças também estão enlutadas pela perda do vínculo, estão enlutadas pela perda de pessoas, estão enlutadas pela perda do lazer, estão enlutadas pela perda do sentido da vida, que elas não entenderam nada do que aconteceu, e estão enlutadas também, muitas vezes, porque o pai e a mãe perderam o emprego e se instalou um desespero dentro de casa. Sim. Então, assim, são vários lutos acumulados. Não existe outra forma mais saudável e mais eficaz de se lidar com esse tipo de momento da vida que não seja a terapia em grupo. Ainda mais quando você lida com criança, né? E com adolescente. Porque ali eles veem que, assim, não sou só eu que estou nessa situação. E a criança e o adolescente tem uma necessidade vital de
ter uma convivência, vamos usar a palavra tribal, né? Eles estarem sempre juntos, em grupo. É muito simbólico isso para eles. Então, eu não preciso de mais profissionais. Eu preciso de novas metodologias. Olha, eu não havia pensado sob esse ponto de vista. Me impactou a hora que a senhora chamou a isso de luto. Depois, ao ouvir a sua explicação, eu passei a concordar também que, na verdade, é um luto que nós estamos vivendo por todo, e não só perdas humanas, mas as perdas de toda a ordem, como a senhora elencou bem aí, a família que perdeu o emprego. Parece que não. Pode alguém achar que não, mas isso impacta a família inteira nas restrições que passaram a ter. Isso tudo... Que coisa, eu não tinha pensado por esse aspecto aí não, viu, deputada? É um luto mesmo que nós estamos vivendo. É um luto. É um luto. É uma endemia nacional, nós estamos enlutados, né? Pelo próprio aspecto do coletivo, Daécio, né? Quando você vê a tua nação perdendo mais de 600 mil vidas, isso também nos afeta, por mais que a gente ache que continuamos trabalhando, continuamos vivendo, você também é um ente que vive coletivamente, né? Que vive dentro de um país e que está sabendo e está vendo que as pessoas estão morrendo. Está olhando o noticiário, está vendo uma pessoa que chorar, um amigo chorar, perde um amigo. Então, essas coisas vão mexendo com você. Quantas vezes você saiu na rua, inconscientemente, achando que você poderia pegar o vírus e não voltar? Ou voltar e ficar comprometido de modo que você pudesse morrer? Quantas vezes eu saí, Daécio, com medo de voltar e contaminar as minhas filhas? Né? Então, assim, o tempo todo a gente estava em alerta. Né? Então, assim, isso demandou demais das nossas Não, é uma emoções. atenção total aqui. Acrescenta acrescente aí aos seus exemplos aí, o meu também de não poder ter visitado meus pais, e eu ficava pensando, meu Deus, posso perder nesse período os meus pais sem vê-los mais. Você chegar perto da minha mãe, não poder dar um abraço, olhar de longe e ver minha mãe olhar para mim. Oi. Gente, foi um período terrível. Foi, sim. E a própria impossibilidade dos velórios e os enterros, Aécio. Isso foi tenebroso, né? O simbolismo do enterro, do velório, para quem perdeu alguém, é extremamente significativo. É o fechamento, né, de um momento, de uma despedida. Então, você precisa passar por aquilo. É importante você ver, olha, tem um velório, você está vendo o corpo, aquele corpo descendo, ou então ele foi cremado. É muito importante o processo. Para os seus processos, é importante ver a cerimônia, né? E a gente, inclusive, foi alijado desse direito. Isso porque eu vejo que é o olhar de uma adulta, no caso a deputada, do exemplo que eu dei aqui, um olhar de adulto meu, e vocês que estão assistindo ou ouvindo aqui o nosso programa, certamente devem ter lembrado de um momento nessa pandemia que te causou grande tristeza, né? Mas você é um adulto, sabe o que está acontecendo. Eu guardei essa imagem, eu a 1,5 metro da minha mãe, no máximo toquei assim aquele punho fechado com o punho fechado dela, e eu fiquei muito triste. Falei, meu Deus, é horroroso. Eu não posso dar um beijo na minha mãe. Cara, isso foi triste demais. Acho que vocês que estão assistindo e ouvindo devem ter passado um momento, seja ele qual for, que você disse, meu Deus, o que é isso? Que provação é essa? Né? Você deve ter falado. Mas você é adulto. Agora imagine a criança que teve as mesmas ou piores restrições até, sem saber ao certo o que está. Olha que quando a gente tem conhecimento, é muito mais fácil você absorver ou agir. Agora você imagina você ir numa guerra, por exemplo, sem conhecer o inimigo, como é a topografia do lugar, o que armas ele tem, que é o caso da criança. É como se ele tivesse ido para uma guerra com total desconhecimento do inimigo. Sim. Gente, isso é uma loucura na cabeça da criança. Ou então, ele guerreou no ar, né, Daécio? Ele guerreou no ar. Porque o inimigo não é tangível, ele não é concreto. Exato. Pior ainda, né? Eu estou exagerando um pouquinho. Não estou exagerando. Eu estou dando um caráter assim, exemplo. Que pode parecer excessivo, mas, gente,
Não dá mais para fazer poesia quando a gente falar de coisa tão séria. Não dá para fazer um poeminha macio, bonitinho, não sei o quê. Tem que falar de um modo que as pessoas sintam, né? Eu acho que a grande sacada que mais falta hoje em dia, que sempre perseguiu os antepassados e os faziam mais humanos, a meu ver, era aquela coisa de as pessoas se colocavam no lugar do outro. Hoje em dia nós vivemos um mundo individualista. Né? Hoje nós vivemos um mundo tão individualista que eu tenho certeza que muitos que estão assistindo, ouvindo, escutando a deputada nesse momento dar as suas razões para esse projeto, só haviam pensado nas consequências em si próprias. Você já tinha pensado nas consequências dos seus filhos, seus netos, seus sobrinhos? Naquilo que eu falei outro dia aqui, desculpa, deputado, que é para ilustrar, que eu falei outro dia, façam um teste, hoje em dia. A despeito de muitos acharem que a humanidade está melhorando, eu não acredito, ela está muito individualista. E eu disse aqui outro dia, faz um teste, a hora que você estiver com seus amigos, diga para eles, só para fazer um teste, diga assim, rapaz, eu ando com uma dor de cabeça que vocês precisam de ver. Veja a reação que as pessoas vão ter, elas vão dizer assim, eu também. Rapaz, eu tô com uma diarreia, não sei o que. Nossa, não é pior que a minha. A minha, então, ninguém mais fala que... O cara não se preocupa em saber da tua diarreia, da tua dor de cabeça. Ele já imediatamente te encaçar pro seguinte, eu também tenho. A minha é pior que a sua. A minha é pior que a sua. Nós estamos vivendo um mundo assim. Eu não sou santo nem certo, eu só estou falando, eu também posso fazer isso. Estou dizendo que eu não faço, estou dizendo que a humanidade passou a viver dentro de um individualismo tal que, voltando ao assunto do projeto da senhora, o problema pode estar dentro da casa da gente e, às vezes, por correrias da vida, por nem pai, mãe, avós, tudo perceberam. É verdade. É verdade, é fato. Ou então, não é verdade que os CVV samaritanos que atendem as pessoas desconsoladas, desesperadas da vida, são anônimos que atendem lá naqueles CVV samaritanos, que é um... Sabe quem liga lá? As pessoas ligam para falar com uma pessoa que ela não conhece e desabafar. Por que elas fazem isso? Porque nem em casa perceberam que ela está deprimida. Não, em casa tá todo mundo conversando no celular, né? Tá todo mundo achando que tá tudo bem. Às vezes a gente tá em ambientes diferentes conversando pelo WhatsApp. Que coisa, né, gente? Que mundo que nós estamos vivendo. E a gente achando que os problemas de... só os problemas políticos e tal, tudo isso se resolve. Que é isso que importa. E a gente tá lá em casa, lá, brigando com um amigo porque ele é do PT e o outro é do Bolsonaro, o outro é não sei o quê, discutindo na internet, grave. O filho do lado amargurado e ele não percebeu. Sim. Eu não estou dizendo que eu sou santo, eu estou dizendo que eu também posso cometer essas coisas. Estou falando de nós. Coletivo. Claro, nós. Eu também. Nós. E é uma reflexão muito boa que o programa vai deixar. Essa sua entrevista foi muito boa, em primeiro lugar, para a gente perceber que a Assembleia Legislativa não é feita só de gabinetes tomados por dezenas de assessores de, desculpa a expressão, deputada, pomba nenhuma, chamados aspones, mas também saber que lá tem gente preocupada. Né? E eu, por essa razão, quando vi teu projeto que se transformou em lei, me interessou muito e eu disse aqui à produção, procurem a deputada Patrícia Bezerra porque ela fez uma lei muito boa e que agora na entrevista foi bem dimensionada. Acho que quem assistiu ou ouviu vai pensar de um outro modo daqui para frente. Se isso acontecer, terá valido a pena o esforço em tê-la, como terá valido a pena o seu empreendimento aí nesse projeto. Muito obrigado, viu, deputada? Obrigada, Daécio. Obrigada pela oportunidade. Espero ter outras oportunidades que virão outros projetos muito bons, porque eu não estou na Assembleia para brincar, não estou na vida pública para brincar. E obrigada mesmo pelo teu interesse e a gente vai estar junto outras vezes. Obrigada pelos ouvintes também. Muito obrigado, viu, deputada?